Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a igreja cheia do Espírito Santo. E é interessante que quando nós estamos cheios do Espírito Santo, o Senhor ele faz isso como fez na vida do Kaique. Ele nos inspira a falar dele. A gente respira, vive e contempla as maravilhas do Senhor. É o Espírito Santo que faz isso nas nossas vidas. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios 5:18. Nós vamos ler alguns versículos base do que é uma igreja cheia do Espírito Santo. E nós vamos compreender mais um pouquinho sobre o porquê que nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Efésios 5:18 diz assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Paulo ele exorta a igreja dele a não se embriagar com vinho, porque a gente sabe que tem contenda, que tem briga. Então naquela época era normal eles beberem vinho, mas quando a Bíblia fala de vinho, ela não se refere só à bebida alcoólica, mas ela fala também, ela refere às questões naturais e até carnais que nós enfrentamos na nossa vida. Então quando Paulo ele exorta a igreja, não vos embriagueis com vinho que há contenda, nós podemos até pensar assim: não vos embriagueis com as coisas naturais ou carnais, ou às vezes até diabólicas, porque há contenda. Mas enchei-vos do Espírito. Paulo, ele falou isso porque ele já era um homem cheio do Espírito Santo. Tão cheio que ele viu a diferença de estar cheio das coisas naturais e carnais, porque a Bíblia fala que ele era, antes de se converter, perseguidor dos cristãos, e até matava quem se referia a seguidor de Cristo. E se tornou uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então quando nós entendemos a importância de estarmos cheios do Espírito Santo, não há problema, não há dificuldade, não há circunstâncias nem físicas, nem naturais e nem emocionais que fazem com que percamos a essência de estar cheios do Espírito Santo. Eu não sei se vocês perceberam algo na pregação da irmã Sandra semana passada, que quando ela se referiu a estar cheia do Espírito Santo, ela até se emocionou. É isso que o Senhor ele faz conosco. É por isso que o Senhor ele deixa essa palavra para nós nos enchermos do Espírito Santo de uma forma que, independente da situação que nós estamos passando, independente da situação que a nossa família esteja passando, nós entendemos que o melhor é estar cheios do Espírito Santo. Amém? Em Atos 4:31 diz assim, ó: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. É o que nós estamos fazendo aqui nesta manhã. É o propósito do encontro das células, é o propósito do encontro dos ministérios. Quando nós estamos reunidos, nós temos um só propósito: de buscar ao Senhor. E naquele propósito é o que aconteceu aqui, quando o povo ele estava reunido. Os discípulos estavam reunidos, quando o povo de Deus estavam reunidos em um só propósito, buscando ao Senhor. E aqui ele fala assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Quando a igreja ela entende o que é ser cheia do Espírito Santo, ela fala com ousadia a palavra de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo nos dá essa ousadia. E aí a gente fica tão cheio, tão transbordante do Espírito Santo, que a gente esquece de olhar para a gente mesmo. Naquele momento que é para falar do amor de Deus para a nossa família ou no serviço, as pessoas não vão olhar somente nós. Elas vão ver, como o Kaique testemunhou bem, a igreja que é cheia do Espírito Santo. Ela vai ver a presença do Espírito Santo.
E aí o comportamento vai ser diferente, as palavras serão diferentes, as atitudes serão diferentes, porque nós estamos seguindo aquilo que Paulo exortou à igreja de Éfeso. Não vos embriagueis com vinho, não se embriaga com o mundo, não se embriague com a tristeza, não se embriague com a depressão, com a angústia, mas enchei-vos do Espírito. Quando a igreja ela é cheia do Espírito Santo, não há lugar para essas coisas. Porque não há como nós sermos cheios das duas coisas. Ou tem? Tem como? Ser cheio de tristeza e cheio de alegria? Estar cheio da depressão e cheio da resposta? Não tem. Ou o copo está cheio de água limpa ou suja. Mesmo que a gente tente misturar ali, mas sempre vai ter um outro que vai aparecer mais. E aí Paulo ele exorta o quê? Quando a igreja ela é cheia do Espírito Santo, ela tem ousadia para falar. Por quê? Porque quem que nos dá essa capacidade é o Espírito Santo. E aí quem faz a obra através de nós, através dessa ousadia, é o Senhor. É por isso que mesmo naquele tempo a igreja sendo perseguida por causa do amor de Cristo, eles não tinham medo de falar do amor de Deus. Porque eles eram cheios de uma forma que eles falavam com ousadia. Nós precisamos entender e sermos cheios do Espírito Santo de uma forma que mesmo se Satanás ele aparecer na nossa frente assim e nos afrontar, a igreja será cheia de uma forma que fala assim: olha, Satanás, sai da minha frente. Essa tristeza que você está lançando aqui, ó, não tem espaço para ela não. Essa angústia que você está lançando aqui não tem espaço para ela não. Essa depressão aqui que está vindo lá do inferno não tem espaço na minha vida não. A minha família é desse jeito, mas pode sair em nome de Jesus, porque você não tem espaço na minha família. Esse foi o passo mais importante que a igreja de Cristo entendeu naquela época. Quando a igreja atual entendeu o que é ser cheio do Espírito Santo, olha, não vai ter situação difícil diante da igreja que ela vai parar. Não há situação difícil que faça a igreja parar quando ela entende o que é ser cheio do Espírito Santo. Por que você não parou quando o país passou pela pandemia? Porque você ficou cheio do Espírito Santo. Mesmo lá na sua casa, você se encheu do Espírito Santo. Agora, se veio a dificuldade, se veio a angústia, se veio o problema, e aí a pessoa parou, é porque ela ainda não entendeu a importância de estar cheio do Espírito Santo. Porque essas dificuldades, esses problemas que nós passamos, só vai cessar quando Deus tirar a igreja da terra. Até lá nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. E não é quando a gente quer, não. Não é quando a gente quer. É toda hora, todo momento, todo instante. Não é só naquele momento que a gente está naquele auge. Ai, hoje está tudo muito bom, meu armário está cheio, né? Fiz progressiva no cabelo, fiz aquela maquiagem. Todos os instantes. Naquele momento que nós estamos bem e naqueles momentos que nós estamos passando por momentos difíceis. Porque quando nós buscamos o Senhor quando estamos bem, é um suporte para quando vier as dificuldades nós estarmos firmes. Firmes. Em Atos 2:4 diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Há um segredo nesse versículo e há uma manifestação tão poderosa de Deus que fala sobre união. Porque quando a igreja ela está reunida, ela está junto, ela só tem um propósito, é buscar o Senhor. Não sei se vocês perceberam, mas dependendo da união e da comunhão e do juntamento que as pessoas têm, tem lugar que sai briga, tem lugar que sai, né, discórdia, tem lugar que sai até discussão. Mas quando há um só propósito de buscar ao Senhor,
Ali a Bíblia fala o quê? Que esse propósito foi o quê? De estarem cheios do Espírito Santo. E quando eles entenderam que quando eles estão cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo transborda. E aqui fala que eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Só tem uma pessoa que faz impedir que o Espírito Santo transborde em nós. Fala assim, põe o dedo assim. Assim, fala eu. Eu posso impedir. Nem o diabo pode. Nem ele pode. Nem as dificuldades pode. Porque o Senhor, Ele nos deu essa autoridade sobre o diabo, sobre as dificuldades. No nome de Jesus. Mas se eu não quiser, eu não falo em línguas. Se eu não quiser, eu não venho para o culto. Se eu não quiser, eu não leio a Bíblia. Se eu não quiser, eu não faço nada, fico parada. Mas Deus não nos chamou para ficarmos parados. Deus nos chamou com um propósito tão grande, que Satanás, ele sabe disso, e ele faz de tudo para impedir que você entenda o que é ser cheio do Espírito Santo. E quando a Bíblia fala para nós vigiarmos, é por causa disso. Porque muitas vezes nós não vigiamos e aí nós somos levados, nós ficamos embriagados pelas coisas naturais. Hoje eu não estou bem mesmo, né? Eu já busquei tanto ao Senhor domingo passado, nossa, foi uma benção aqui o culto. Hoje não precisa não, eu estou tranquilo, tá bom assim, vou ficar desse jeito. Mas o propósito que o Senhor, Ele deixa para nós vencermos o mundo, para nós vencermos as tentações, é nós sermos cheios do Espírito Santo. Fala assim, eu preciso estar cheio. Pode ser um pouquinho melhor, gente. Eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus? Quando Paulo ele escreveu para a igreja de Éfeso, ele estava preso. E aí a gente fica pensando assim, irmã Cíntia, hoje em dia é tão difícil ler a Bíblia. É tão difícil para a igreja. É uma correria, é um estresse, é uma agitação. Não estamos vigiando. Estamos sendo embriagados por essa falácia, por esse comentário. Quando nós falamos assim, meu dia é corrido, minha noite eu mal durmo, porque minha mente não para, nós estamos sendo embriagados sem perceber. Vocês já notaram isso? Nós estamos nos embriagando das coisas naturais sem perceber. Mas aí o que Paulo falou? Não vos embriagueis. Não. Isso aqui não é um pedido. É uma ordem. Não vos embriagueis. Porque ele sabia que quando ele se embriagava, ou quando a igreja se embriagava das coisas naturais, físicas, eles não tinham tempo de buscar ao Senhor. E no momento que a igreja estava sendo perseguida, eles não poderiam perder tempo e estar embriagados com essas coisas. Mas aí a gente fala assim, mas eu estou num lugar que eu não sou perseguido por amor a Cristo. Estou tranquilo. Na minha casa eu posso assistir uma pregação, eu posso ler a Bíblia a hora que quero, né? Eu posso à igreja, ir ao culto no dia que eu quero. Eu posso ir para a célula quando eu quiser, eu posso ensaiar quando eu quiser, eu posso falar com o irmão quando quiser. Enfim, nós temos várias decisões a tomar. Mas quando nós somos cheios do Espírito Santo, a gente não espera o problema vir para sermos cheios. Nós somos cheios assim que nós entendemos como é bom estar cheio do Espírito Santo. Quando o Senhor, Ele revela isso em nós, a gente não espera chegar no culto para ficar cheio do Espírito Santo. A gente não espera chegar na célula para ser cheio do Espírito Santo. A gente não espera o pastor falar assim, irmão, vai orar, irmão. Vai ler a Bíblia, irmão. Vai jejuar. Porque eu estou cheio do Espírito Santo de uma forma que é automático isso na minha vida.
Quando eu vejo que a carne está indo para outro lado assim, ó, o Espírito fala assim: ei, acorda. Ei, você está desviando, você está se embriagando com as coisas naturais, você está se embriagando com as coisas do mundo. Vigia, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo. Fala assim: eu sou templo e morada do Espírito Santo. Então ele fala conosco direto, é que a gente não fica atento. Por quê? Porque ainda estamos embriagados com as coisas naturais. Quando somos cheios do Espírito Santo e entendemos que nós somos templo e morada do Espírito Santo, quando o pé começa a escorregar, o Espírito Santo fala: epa, você já está se esvaziando, então seja cheio de novo. Seja cheio de novo. Seja cheio de novo. Quando a gente percebe, o corpo percebe assim, a mente está indo para outro caminho assim, tentando escorregar, aí o Espírito Santo fala assim: sabe por que isso? Porque você não está cheio de mim. Porque você não está cheio do Espírito Santo. Porque você não está transbordando do Espírito Santo. Eita, eu vou usar o Kaique hoje, viu? Por que as pessoas que estavam ao redor dele viam que ele era de Deus? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Por que às vezes as pessoas ainda começam a ver mais nós, o nosso eu, o que nós éramos, do que Deus? Porque ainda não estamos cheios do Espírito Santo. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, a gente começa a transmitir mais Deus do que nós. Começa por mim, viu, essa palavra? Começa por mim. Quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu olho para o meu irmão e eu falo assim: eu tenho que transmitir o Espírito Santo, eu não tenho que fazer a minha vontade. Eu tenho que tratar o meu irmão como o Espírito Santo trataria. Será que o Espírito Santo trataria o meu irmão dessa maneira? Será que o Espírito Santo passaria por essa situação dessa maneira? Se ele mesmo fala para eu ser cheia dele direto, é porque ele sabe que mesmo nessa situação eu preciso transmitir algo diferente, algo do reino, algo dos céus, algo de Deus e não das coisas do mundo. Amém? A história fala que Éfeso era uma igreja, era uma cidade. Cidade? Acho que era. É uma cidade muito rica e ela era muito influenciada. E enquanto eu estava lendo um pouquinho sobre a história dela, eu estava pensando assim: às vezes nós perdemos o foco em buscar ao Senhor com o que nós recebemos na terra. Sabiam disso? Às vezes a gente perde o foco. Né? A gente começa a vir para a igreja e tem aquele encontro com Deus maravilhoso, lindo, tremendo, né? Aí é batizado com o Espírito Santo, aí no serviço quer falar em línguas, aí está lavando louça, está falando em línguas, né? Às vezes começa assim, né? Com um armário mais simples, né? Eu digo por mim, tá? Eu começo na igreja assim com um armário mais simples, né? Uma cozinha mais simples, uma casa mais simples, né? Aí vinha para a igreja a pé, de ônibus, né? Aí de repente lá eu consegui que o meu armário ficou mais bonito, né? Minhas roupas melhoraram, né? Comecei a fazer coisas que eu não fazia antes, né? Que não é errado, viu? A gente pode buscar tudo isso. Aí, né, nós já não vinha mais de ônibus, né? Não vinha mais a pé, que eu lembro que a gente saía ali do Aires Neto até ali em cima a pé. Hoje eu já posso vir de carro para a igreja. Aí, enquanto eu estava pensando como era essa cidade rica e poderosa na época, hoje a gente pode se embriagar com essas coisas. Eu estou tão bem para ir para o culto hoje, eu estou tão linda, tão maravilhosa. Acho que eu vou dar uma passeada lá no shopping. Vou lá para o shopping, vou lá, não sei, para a igreja. Ficar lá 2 horas cantando, ouvindo o irmão pregar. Um frio, gente, meus dedos do pé estão congelados. Por isso que eu estou mexendo aqui. Um frio, vou não. Não vou não. Não é errado, viu, ir no shopping, não é. Mas nós precisamos entender que estar cheios do Espírito Santo supre todas essas coisas. Deus pode abençoar, Deus pode honrar, Deus pode nos tornar ricos, Deus pode melhorar a nossa autoestima, Deus pode mudar o nosso externo, mas primeiramente Ele quer mudar o nosso interior. Ele quer nos encher e estar cheios do Espírito Santo de uma forma que a gente pode alcançar tudo
mas buscar ao Senhor é em primeiro lugar. Por quê? Porque Ele nos abençoando com tudo, nós vamos usar tudo para o reino dEle. E aí nós vamos chegar ao ponto, como Paulo falou, eu posso estar preso, eu posso estar nu, eu posso passar fome, mas eu não deixo o Senhor. Será que a igreja atual consegue falar isso hoje? Será que a igreja atual consegue dizer isso hoje? Eu posso passar tudo, mas eu não deixo o Senhor. Quem vai me separar do amor de Deus? Às vezes por pouca coisa somos separados do amor de Deus. Às vezes por coisas mínimas, não somos mais cheios do Espírito Santo. E aí aquele fogo que tinha quando nós aceitamos a Jesus. Quem lembra quando aceitou a Jesus aqui? O fogo que era, né? Aquele fervor. Se pudesse ficar na igreja 24 horas, ficava. Se pudesse ir todos os ensaios. Mal, né? Eu lembro que até teve uma irmã que falava assim, quando ela atendia o telefone, não era bom dia, era paz. Ela dava paz para todo mundo. Era aquele fogo, aquela alegria. E os anos foi passando, né? Aí vem as rotinas. Vamos para o culto? Ai, tem que ir para o culto. Tem que ir para o ensaio. Ai, tem que ir para o ensaio, tem que ir para a célula. Por quê? Porque não ficamos cheios do Espírito Santo. Amém? O que é ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo é o estado máximo de dependência de Deus. É perder o controle de si mesmo, passando a ser completamente dominado e direcionado por Deus, tanto em atitudes quanto em sentimentos e pensamentos. É o estado máximo da dependência de Deus. É o estado máximo. Pensa assim, nós precisamos hoje de um serviço para suprir nossa casa, não é? Agora imagina você entender que você precisa ser cheio do Espírito Santo, que é o estado máximo de você sobreviver. É o máximo. Sabe aquela dificuldade que você passa todo dia? Quando você entende o que é ser cheio do Espírito Santo, você vai passar por aquela dificuldade assim, ó, eu sou cheio do Espírito Santo, o Senhor vai me direcionar, o Senhor vai me capacitar, o Senhor vai me dar palavras. O Senhor vai quebrar o que ainda precisa quebrar dentro de mim. O Senhor vai me limpar o que precisa ser limpo dentro de mim. E na hora exata eu vou falar e fogo vai sair da minha boca. Porque até nossas palavras mudam. O nosso olhar muda. Porque nós somos cheios do Espírito Santo. E para que nós somos cheios do Espírito Santo? Vira aí para o teu irmão e pergunta, para quê? Para quê? No versículo 19 fala assim, ó, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus. Por que que Paulo, ele entendeu que quando a igreja é cheia do Espírito Santo, ela dá graças por tudo. Tudo. Quando ele escreveu, ele estava preso. Imagina uma pessoa presa, amarrado os braços, as pernas, com fome, com frio. Imagina a situação que você está passando hoje. Mesmo nessa situação, você pode ser cheio do Espírito Santo. Porque é Ele que tira você dessa amarra. É Ele que te dá força. Sem o Espírito Santo não estaríamos aqui. O Espírito Santo é que nos regenera. O Espírito Santo é que abre os nossos olhos espirituais. O Espírito Santo é que nos dá a palavra com ousadia. O Espírito Santo é que nos batiza. O Espírito Santo é que nos fortalece. O Espírito Santo é que nos sela para o dia da redenção. É Ele que nos dá a certeza de sermos fiéis ao Senhor até o último dia. É Ele que te deu certeza de estar aqui nesta manhã. Eu não sei o que você passou durante a semana, mas o Espírito Santo sabe. E Ele falou assim, ó, vai lá que você vai receber uma palavra e você vai ser cheio do Espírito Santo. E eu vou te mostrar quem é Deus na sua vida. É o Espírito Santo que nos foi dado como um penhor, garantia da nossa salvação. É o Espírito Santo que nos dá dons espirituais.
É o Espírito Santo que que age em nós e produz o fruto do Espírito. É o Espírito Santo que nos capacita com poder para vivermos uma vida digna do Evangelho de Cristo. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus. Por isso que a igreja precisa entender o que é ser cheio do Espírito Santo. Naquele momento que você for confrontado, você não vai por você mesmo. E não é uma ousadia carnal. Porque o Espírito Santo, ele nos mostra quando é uma ousadia carnal e quando é uma ousadia espiritual, direcionada pelo Senhor. Porque é uma ousadia para glorificar o Senhor, não é para mostrar e provar que você mudou. Essa é a diferença. Ele nos dá ousadia para levar o Evangelho de Cristo, aquilo que alcançou nossas vidas, alcança o nosso próximo. Amém? E em Efésios 1:13 diz assim, ó: em que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Efésios 1, capítulo e o versículo 13. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa. Quando você escuta o evangelho, a palavra de Deus, que é a palavra de Deus, e você crê no Senhor Jesus, o Espírito Santo vem e sela você. Ele marca você, dizendo: você é minha propriedade. Fala assim: eu sou selado pelo Espírito Santo. E eu sou propriedade exclusiva de Deus. E em Zacarias 2:8 fala assim: porque todo o que tocar em vocês toca na menina dos olhos dele. Olha quanto o Senhor, Ele nos dá essa importância de sermos cheios do Espírito Santo, porque Ele não deixa ninguém tocar em nós. O nosso corpo é exclusivo de Deus. A nossa mente é exclusiva para Deus. O nosso coração é exclusivo para Deus, porque Ele fala que ninguém toca, que se tocasse como se fosse na menina dos olhos de Deus, porque o seu corpo foi criado para manifestar a glória de Deus, só que a gente não consegue manifestar a glória de Deus sem o Espírito Santo. Nós não conseguimos enfrentar o mundo sem o Espírito Santo. Nós não conseguimos enfrentar as dificuldades sem o Espírito Santo. A gente não consegue romper nossas limitações sem o Espírito Santo. Eu vou pedir para você ficar de pé.